Hum. Olá pessoal, bom dia. De volta novamente. Mas hoje vou falar um pouquinho sobre todos esses dias que eu não andei gravando, né, o que aconteceu. Tenho aqui comigo a minha agenda e tenho tudo apontado lá. Bem, na verdade não tudo, porque quando eu saí da África do Sul para cá, durante a viagem eu já não consegui, já não estava com cabeça para anotar tudo, né? E pronto, também acabei não filmando praticamente nada, por isso, pronto, acabei não tendo mais registros, né, de alguns dias. Eu acho que eu tenho um registro até os dias 20 e tal, porque desde que eu comecei a fazer vídeo, se não estiver enganado, eu comecei a fazer no dia 15 de janeiro, ou antes, já não lembro tão bem, mas o dia 18 seria o quarto dia de postar um vídeo. E foi a partir daquele dia, né, dia 18, não, na verdade eu acho que foi dia 17. Tinha um vídeo para postar, mas acabou não postando, ou seja, estava a postar, né? Até que eu perdi o telefone, tipo, o dono da casa onde eu vivia, eu já falei isso, acho que em um ou dois vídeos anteriores, havia confiscado o meu telefone e tal, por causa aí de umas cenas que depois vou contar aqui, e por isso fiquei sem telefone, né? Então isso comprometeu o processo e essa cena toda, pronto. Mas hoje vou falar sobre como é que foi o meu dia de ontem, assim, de forma muito rápida, contando só aspectos importantes, e vou, né, fazer um resumo até onde eu puder, de acordo com os minutos do vídeo, dos dias que eu fui fazendo as minhas anotações de como eram os meus dias lá na África do Sul. Então, resumo não, na verdade vou ler, mas vou ler muito rápido, tá vendo? Já vou ler muito rápido. Então, ontem, como eu disse no vídeo passado, no vídeo de ontem, estou a começar um projeto que é a Máximos, né, que é uma marca para roupas, e tem uma conta no TikTok, uma que é a Máximos, uma que é a Máximos segundo e outra que é a Vendas Smart, onde eu estarei fazendo venda de produtos de moda, roupa, calçado, por aí fora. Mas eu comecei ontem, né? Fiz o que? Como eu disse, eu vim da África do Sul totalmente diferente, com ideias diferentes, com aquele desejo já de agir, com aquela mudança, né, que eu precisava, que eu procurava durante muitos anos e não conseguia encontrar ou não conseguia ter. Ontem saí, fui até a Praça da Madeira, falei com o senhor que faz calçados personalizados, aquelas chinelas cabedal, né, daqueles tecidos aí bem bonitos e tal. Falei com ele para ver se eu me tornasse o revendedor dele, fiz as fotos do produto, acertamos, ele disse que está fixe. Sempre que eu sempre que eu tiver um cliente e eu for comprar nele, eu vou ter um preço assim mais baixo, né? Ele vende num preço para os clientes dele, normal, e para os revendedores ele vende em outro preço. Então sempre que alguém me ligar, viu a foto no TikTok ou no Instagram, vai me ligar e vai dizer, olha, quero esse produto aí e tal. E eu vou fazer as entregas gratuitas. E sobre entregas gratuitas, na verdade não são gratuitas. Eu aprendi uma coisa muito importante quando eu fiz um curso de contabilidade básica. O meu formador dizia assim, em contabilidade não existe almoço grátis, o que significa que quando você acha que estão a vender-te um hambúrguer e gasosa grátis, o valor da gasosa está no hambúrguer. Isso apenas é um gatilho para te fazer comprar. E a mente, quando vê coisas do gênero, não pensa de forma lógica. Ou seja, o que nos leva a agir não é a lógica, não é a razão, é a emoção, ok? Na maior parte das vezes, só para não dizer sempre. O que significa que nós precisamos, sempre que quisermos agir, precisamos trabalhar com a emoção e não tanto com a lógica. Porque se você reparar, pessoas que pensam muito, pessoas que analisam bastante, pessoas que estão sempre aí a projetar, têm muita dificuldade para a ação, ok? Sim, eu.
Por esse motivo, também eu aprendi isso lá. Bem, aprendi isso não, né? Sabia disso, só que esquivava. Mas lá na África do Sul, graças a Deus, consegui ultrapassar isso. E aqui estou eu para começar a agir. Estou a agir, né? Bem, sim, falei com o senhor, concordou e tal. E eu vou. Qual é a estratégia que eu estou a usar no momento? Fazer posts que criem engajamento, fazer posts persuasivos através da conta da venda Smart e também vou passar já a usar o Instagram. Pessoal, me perdoem pelo barulho, vocês já sabem como é que é a questão do barulho, vão se acostumando. A partir do momento que vocês virem uma parede assim, ó, diferente desta, ok? Destas assim, atrás de mim, então saibam que talvez eu estou num lugar com menos barulho, um lugar diferente. Mas por enquanto é isso. Sempre que vocês virem essa parede, pode ter certeza, vai ter um pouquinho de barulho, barulho de mota aí no vídeo. Então, uma das estratégias que eu quero usar é o Instagram. Como eu quero trabalhar com venda, né, com moda masculina, então eu vou atrair homens. Eu vou atrair homens de que jeito? Não com minha imagem, obviamente. Porque se tu queres atrair homem, tu és homem, tu tens que ir contra as ideias desse homem. Ou seja, atacar o ego deles. E tu consegues trazê-los para perto de ti com mais facilidade, né? Eles vão se tornar haters em alguns casos, mas vão continuar a te seguir. Agora, se tu queres atrair de uma outra forma, eu uso a mulher, eu vou usar a minha esposa, né? Claro que ela sabe disso, ela sabe disso. É uma combina nossa. Tivemos o plano, claro, que partiu de mim, ela concordou. Ela tem um Instagram dela, mas ela, assim, não usa. Então eu disse, olha, vou gerir teu Instagram. Vou gerir teu Instagram. Todos os posts, não sei o que, tudo, eu é quem vou fazer, né? É claro que eu vou ter o apoio dela no sentido de escrever, né? Porque eu sou homem, penso como um homem, e apesar de que eu tenho aquela experiência com a escrita, mas ainda assim eu vou precisar da ajuda dela para ver como é que uma mulher escreveria sobre publicidade, né? Do tipo, tu a vender essa t-shirt, tu a vender esse calçado. Como é que uma mulher escreveria? Porque a mulher não escreveria do mesmo modo que o homem escreve. É claro que homens vendo um perfil de mulher, fotos de menina, de mulher e tal, e ela escrevendo de um jeito assim, muito masculino, também chama atenção, mas o foco aqui não é esse, né? E tem um ponto ao meu favor, a minha mulher é muito bonita, a minha mulher é muito bonita, então eu acho que vocês homens já sabem, né? Então eu não vou aqui falar o nome para que vocês não vão aí na página dela e falar, não, a página quem está gerindo é o marido, mas também não vamos acreditar, enfim. Então vamos passar agora para o primeiro dia, né, digamos assim, que eu fiquei sem gravar. Ok, e no primeiro dia, né, que era dia 18, segundo o meu apontamento, eu acordei sem telefone porque o dono da casa onde nós havíamos alugado, né, tinha um atrito conosco por conta do aluguel e não sei o quê, inventou aí que nós havíamos danificado coisas quando na verdade não danificamos e que nós tínhamos que pagar outra mensalidade e tal, mas o estranho é que ele tinha um depósito nosso, depósito é que nem uma calção, né? Quando você vai para alugar uma casa, você paga um valor acrescido para possível para futuramente, caso você quebre alguma coisa no quarto, na casa, aquilo seja reposto a partir do depósito que você fez. E o depósito que nós fizemos cobria maior parte do aluguel e nós só tínhamos ainda o mês que nós tínhamos que pagar, o mês que nós ainda estávamos a consumir, ou seja, nem estávamos nos dias 20, já não estávamos nos dias 20. Então, antes mesmo dos dias 18, 19, dos dias 17, dos dias, acho que foi antes dos dias 15 mesmo. Ele já começou a vir com um comportamento que fez-nos perceber que ele não pagaria o nosso depósito, né? Então, aquilo criou uma confusão com o meu companheiro de quarto e não sei o quê. E na noite em que eu estava a sair de casa,
ele simulou que queria falar com a pessoa com quem eu estava falando no telefone, que é o meu companheiro de quarto, que não estava em casa, que estava já num sítio onde nós íamos nos mudar, e prendeu o meu telefone, não quis me devolver, escondeu. Ou seja, nem com ele ficou, porque ele simulou que está a fazer chamada e está em assim conversar um pouquinho distante, e quando voltou, não voltou mais com o telefone. Então, yeah, no dia seguinte acordei sem telefone, então é isso que aconteceu no dia 19. Agora, no dia que aconteceu no dia 18, né? Agora, no dia 19, que foi numa segunda-feira, porque aquilo foi num domingo, numa segunda-feira, o plano era ir à Vodacom, né? Porque o telefone que eu uso é sem o chip da Vodacom, ele bloqueia, né? Então, queria ir à Vodacom, dizer, olha, roubaram o meu telefone, bloqueiam o meu telefone, porque eu não usava a palavra passe, comecei a usar agora, porque eu, pronto, não gostava tanto de usar a palavra passe também, né? E aí, era aí a Vodacom, explicar que, olha, roubaram meu telefone, preciso que vocês bloqueiem. Depois da Vodacom, eu queria ir para a embaixada, dizer que, olha, preciso da vossa ajuda para voltar para Angola, me passem um documento, se for possível, que para eu voltar para Angola, porque não tenho condições, porque estou aqui ilegal, não tenho condições também para voltar. Assim, preciso dessa ajuda, né? Não fui, acabei não indo à embaixada porque, pronto, não tinha nenhum dinheiro, estava a depender de alguém, depender é complicado, então, pronto, né? E além de ir à embaixada, o plano também era ir à Alternative, que é uma empresa, né, de veículos elétricos, onde eu estava a assinar um contrato para trabalhar, mas o meu aplicativo, por algum motivo, não estava a se conectar com o aplicativo deles, então por esse motivo eu não tive como mesmo trabalhar. Mas no final das contas acabei naquele dia, na segunda, não indo à Alternative, não indo à embaixada, nem sequer indo à Vodacom, porque eu estava a depender de alguém e, como eu disse, depender é complicadérrimo. Quero que vocês prestem atenção em algo que eu estava a escrever, né, neste dia, né, no dia 19, segunda-feira. Escrevi algo assim: por muitos anos fugi da realidade, o medo de perder o que já tinha me apavorava, ainda mais com um filho para sustentar e uma mulher para cuidar. Largar o trabalho para procurar outro era assustador, porque sim, eu ganhava muito mal, ganhava apenas 45 mil kwanzas. Então, largar aquele trabalho que eu já tinha, que me permitia pagar a escola do meu filho, apesar de que eles não moravam comigo, moravam na casa dos meus sogros, ainda moram, né? Então me assustava e por anos eu fui adiando, fui tendo medo de largar aquilo porque eu já não tinha nenhuma segurança de que eu ia conseguir uma outra coisa, né? E estava na zona de conforto e me iludia com o pensamento de que tudo ia melhorar, tudo ia melhorar um dia. E a pergunta é, ia melhorar como? Se eu não estava a fazer nada, praticamente, entre aspas, né, para que as coisas melhorassem. E as coisas que eu fazia eram coisas que, pronto, acabavam por me deixar mais ainda no limbo. Por exemplo, fazer cursos errados, errado na perspectiva de utilidade, né? Fazer cursos errados, estar aí a tentar investir em coisas que o mercado não precisava, não tinha tanta saída. Então, eu estava a me iludir, né? Então, anos depois, um tempo depois, né, contraí uma tuberculose, né? Contraí tuberculose, quase deixou-me depressivo. No entanto, mudou meu percurso e agora estou aqui, né, na África do Sul, onde eu estava, muito longe de casa, sem emprego e lugar para morar. Não tenho dinheiro para voltar para casa e ainda assim não me sinto com medo. Sim, eu não estava com medo, por incrível que pareça, não estava com medo, porque quando eu contraí tuberculose em 2024, lá no princípio do ano, eu chorava assim muito, né? Chorava muito porque eu não queria acreditar. Eu nunca bebi, até hoje que eu estou aqui a gravar esse vídeo, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca consumi drogas, nunca consumi nada que prejudicasse, pelo menos não conscientemente, que prejudica, né, ou que pode causar doenças como a tuberculose, que prejudica os pulmões, né? Até porque eu sempre tive uma boa resistência pulmonar. Então isso deixou-me em choque, deixou-me assim, sem chão. E o meu estado era assim, grave, porque eu já cheguei a tossir sangue e tudo mais, sentia muita dor e nem dormia, tinha que dormir na cadeira, não podia deitar. Começava logo a sentir picadas e tossia muito. Então,
aquilo mudou completamente a minha vida, a minha forma de olhar para o mundo, de olhar para a vida. E foi assim que eu decidi ir para a África do Sul, com a ajuda da minha irmã mais nova. Fui para a África do Sul, piorei um pouquinho na minha saúde, né? Porque fiz trabalho pesado que eu não devia fazer, porque eu só estava com, acho que uns 3 meses desde que tinha recebido alta. Então, hoje em dia ainda sinto dores por conta dessa negligência da minha parte, né? E que eu não preciso aqui também justificar o porquê que fiz, vocês conseguem já imaginar. Então, continuando a leitura. Sempre tive vergonha de me expor, isso vocês já sabem, né? Já falei para vocês ontem, no vídeo de ontem e em outros vídeos antigos. Até para procurar emprego, sim, até para procurar emprego. Eu digo que a África do Sul me ajudou porque mudou porque na África do Sul eu procurei muito emprego. Era do tipo, você vai acordar de manhã, vai sair para andar e tu vai ver uma loja, ou vai ver um restaurante, vai ver um café, ou seja lá o que for, que você um lava rápido e você acredita que não, lá talvez possam contratar. Eu ia lá, hello, good morning, my name is Felipe, I'm looking for a job and I would like to know if you are hiring. E a resposta, a maior parte das vezes era, no, at the moment we are not. eh, yeah. Então, aquilo não me deixava para baixo. Pelo contrário, ficava assim, admirado. Como é que em Angola eu nunca tive coragem para procurar emprego? E aqui, que eu falo uma língua diferente e nem sou proeficiente, eu tenho essa coragem de ir, né? Perguntar, falar, perguntar e pronto. Então, é por aí, né? Sempre sonhei em ser formado, sim, isso todo mundo que me conhece bem sabe, mas a dada altura comecei a sonhar ter uma empresa. Sim, comecei a sonhar em ser empresário e isso me levou a ler muito sobre negócios. Bastante, li bastante por acaso. Modéstia à parte, li muito sobre negócios, sobretudo em 2018. Acompanhar vividamente, né, empresários de sucesso, sim, fiz muito isso, e fazer formações no qual podia empreender, mas a vergonha me prendia sempre no mesmo lugar. Vir para esse país, África do Sul, mudou tudo. Vendi na rua, trabalhei como Uber, procurei emprego em muitos lugares e sinto que agora, finalmente, ultrapassei tudo isso, que meu regresso em Angola será melhor do que esperava. Com toda certeza, sou mais ousado para criar meu estúdio de fotografia e ateliê de moda, mesmo sem investimento inicial. E sim, não tenho investimento inicial e está aqui, né? Já comecei a fazer as conexões necessárias que me vão ajudar a vender. Então, é isso aí. E claro, quando tivermos o Kumbu, vamos abrir o estúdio de fotografia, que é também um projeto que eu venho aqui falar, ok? Que é o Estúdio 90. Também vou falar aqui nos meus vídeos. Vou ler um pouquinho também do dia 20, já? Hoje é dia 20, não sei que horas são, porque não tenho telefone. Acordei faz alguns minutos e nada de estranho ainda aconteceu. Ontem não consegui ir à embaixada e nem bloquear meu telefone na Vodacom. Talvez hoje consiga ir também à Valternative e ter uma boa notícia. Enquanto isso, vou lavar o rosto e aguardar o Pedro chegar. O Pedro era a pessoa de quem eu estava a depender. Não é muito bom depender do Pedro. Não, não, não. Provavelmente agora que escrevo nestas linhas, devem as horas correrem para lá das 15, talvez 16, com certeza. Com certeza não 17. Sim, até o momento, caiu-me apenas aos ouvidos a notícia de que meu pai enviara de Angola 100 mil kwanzas para minha viagem. Espero ainda hoje conseguir convencer o dono da guest house onde me encontro a deixar-me ficar por aqui enquanto trabalho para ele limpando os quartos, arrumando a cozinha, limpando a piscina e o jardim. Caso consigo, poderei sonhar com alguns rands e organizar-me em 6 ou 8 meses. Do contrário, amanhã mesmo estarei na embaixada atrás de algum documento que me permita viajar. Às vezes, nessa minha vivência, acho que essa é uma frase para pensar. Às vezes, nessa minha vivência melodramática, surge a sensação de que a vida nada mais é senão um cárcere solitário, onde fomos julgados para cumprir uma sentença do qual não se tem memória. Nesse cárcere, constitui a agonia o que sentimos uns pelos outros e a ligação que acabamos tendo com o mundo. Esse cárcere, como não se
Como não se angustiar com a ideia de que pais e filhos nunca mais voltarão a ver-se? Amores nunca mais se reencontrarem. Amizades que nunca mais se ajuntarão no café ao fim da rua. E, portanto, legítima e bonita a ideia de vida após a morte. Sim, é legítima, né? O paraíso e o paraíso. Pena que tenha sido preciso para isso a invenção também do inferno. Do contrário, o cárcere não valeria a pena. Então, pessoal, é isso, né? Do dia 20, né? Do dia 20 eu estava morando numa guest house, assim, que o Pedro falou com o senhor, né? O senhor nos recebeu na guest house porque não tínhamos mais onde morar, né? Ficamos na guest house durante alguns dias. Eu ainda cheguei a limpar mesmo para esse senhor, limpei a cozinha, os quartos, não sei o quê. Era suposto ele pagar-me alguma coisinha, pelo menos uns 100 ou 200 randes. Acabou não me pagar e eu também não lhe cobrei, porque pronto, apesar de tudo, eu ainda tenho muita dificuldade de cobrar responsabilidade a quem tem. Tu tens a responsabilidade de fazer uma coisa e tu não fazes. Eu fico com muita dificuldade para te cobrar algo que é tua responsabilidade. Então, pronto, né? Acabei saindo daí sem receber esses funds. Bem, pessoal, então por hoje é isso. Espero que tenha sido interessante a minha história. Amanhã, quando eu estiver a gravar, vou contar o que aconteceu no dia 21, talvez 22 também, e 23, né? Então, fiquem com Deus. Por hoje é tudo. Não sei se estou a esquecer de falar